Luiz Inácio Lula da Silva. E a senhora Janja Lula da Silva, acompanhados do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, da ministra da Cultura, Margarete Menezes, da ministra do Meio Ambiente, Mudança do Clima, Marina Silva, do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, da ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, do cacique Raoni Metutire, da cacica Coconã Metutire, da deputada federal Juliana Cardoso, da deputada federal Dandara Tonantis, da deputada federal Célia Chacriabá, da presidenta da FUNAI, Joênia Wapichana, do cacique Wandubati Quisete, da terra indígena Uauí, do cacique Yabaiuá Juruna, da terra indígena Parque Indígena do Xingu, do cacique Wanduboati Suyá, povo Quisete, da terra indígena Uauí, do cacique Tapi Yawalapiti, da terra indígena Parque Indígena do Xingu, do secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Ricardo Beire Tapela, da diretora executiva, administrativa, financeira e de fiscalização da CONAP, Rosa Neide Santos de Almeida. Ficou legal. Mais vídeo aí, né? Melhorou? Melhorou aí? Tá beleza? O que está acontecendo lá? Japaibá. Pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que se sentem, por gentileza, para a gente poder iniciar a nossa cerimônia. Vamos sentar, pessoal, vamos sentar. Vamos sentar, pessoal. Os brigadistas. Oh, por favor, senta aí, aí, pessoal. Senta aí. Vamos sentar, pessoal. Por favor, senta aí, pessoal. Vamos sentar. Vamos. Dá espaço aí, pessoal. Por favor, senta aí, depois que eu tiro a foto. Senta aí, pessoal. Vamos sentar, pessoal. Por favor. Senta. Analisando. Vamos ver agora. Vamos. Chega, Marcelo. Por favor. Chega, Marcelo. Vamos. Pessoal, vamos iniciar a cerimônia. Eu preciso que todos se sentem para a gente começar a nossa celebração. Peraí. Neste momento, vocês dão licença, por favor? Neste momento, ouviremos o cacique Yabaiuá Juruna, da terra indígena Parque Indígena do Xingu. Agora,
Falará o cacique Tapi Aualapiti, da terra indígena Parque Indígena do Xingu. Bom. Boa tarde mais uma vez, presidente Lula. Boa tarde, ministra Sônia Guajajara, a ministra Marina Silva, ministro Fávaro, a ministra Paulo Teixeira e demais que estão aqui presentes. Eu me chamo Tapi Aualapiti, do Parque Indígena do Xingu. Primeiramente, eu quero agradecer ao presidente Lula. Estou muito feliz de o presidente está aqui junto com a gente. Isso vai entrar para o histórico. Primeiro presidente da República está junto aqui com a gente. Eu fico muito feliz, senhor presidente Lula. Muito. Quero dizer aqui para o presidente Lula o que ele, no governo dele, já fez para a população indígena. O presidente Lula colocou a cota nas universidades para a população indígena do Brasil. O presidente Lula criou o Ministério dos Povos Indígenas e hoje temos esse Ministério dos Povos Indígenas. O presidente Lula criou comissão de transição do governo dele. Ele deu uma autonomia para os povos indígenas fazer todo o levantamento das questões indígenas. Senhor presidente Lula deu oportunidade e colocou os indígenas nos poderes. Hoje a gente tem os parentes nos poderes. É tudo no governo do presidente Lula. Então, quero dizer aqui, agradecer ao presidente Lula. E ele é o primeiro presidente que está fazendo o diálogo com os povos indígenas do Brasil. Presidente, contamos muito com o senhor para que o senhor faça mais algo por nós. Olhe para a população indígena. Olhe para a população que estão pedindo a necessidade no Brasil, não somente indígena, como tem outras populações não indígenas que estão passando a necessidade no Brasil. Fico muito feliz e hoje, senhor presidente, no países estão tratando de mudança climática. No Brasil, acredito que no mês de novembro terá COP aqui no Brasil. Graças ao presidente do Brasil, trouxe a COP aqui no Brasil para que todo mundo fale da nossa situação aqui. Isso é uma coisa que é uma conquista para a população indígena. Então, fico muito feliz de ver toda essa ação do governo. E ainda a gente sonhamos de ter a Universidade Indígena no Brasil. Ao conhecimento dos senhores aqui, eu entreguei um documento para o presidente Lula pedindo concurso público específico diferenciado para a população indígena do Brasil. Então, finalizo a minha palavra aqui, fico muito feliz com esse dia tão especial, desses dois encontros do cacique Raoni, grande líder dos povos indígenas do Brasil, junto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o cacique Wandu-Bati Kisede, da terra indígena Wauí. Boa tarde, presidente Lula. Hoje, dia muito importante para nós aqui na aldeia Piaraçu. A gente nunca pensava que Lula ia chegar aqui no nosso território. Ele sempre fala, ele cumpre. Isso que é importante, a fala das pessoas, autoridades. Eu quero agradecer ao NIC, que está aqui sempre batalhando junto com nós, presidente da FUNAI, Sônia Guajajara, que está aí, ministra Meio Ambiente, que já vem muito tempo brigando, tentando colocar poder para ver como é que nós vamos viver daqui para o futuro. Porque o clima cada vez está aumentando, o calor que nós estamos sentindo agora. Antigamente não era isso que nós estamos passando agora. Presidente, quero colocar aqui para você falar sobre demandas da comunidade indígena que estão presentes aqui hoje, até autoridades dos municípios, como vice-prefeito, prefeitos que estão aqui, até deputados. O Fávaro que está aqui, eu sempre olhando foto dele, mas agora está presente aqui, o documento já está pronto para ele. Barranco que está aqui, eu já conversei com ele. Voteni, que é o grande guerreiro que batalhou junto comigo, nós conseguimos emenda para casar em querência. E eu quero colocar aqui para você, presidente, eu quero que você coloque as pessoas daqui para frente, nós do Xingu, nós, população do Xingu, continua igual que você vem respeitando grande cacique Raoni. Nós também estamos aqui, que nós vamos batalhar para o futuro, melhoria do futuro. Isso que nós estamos aqui falando, tudo que você enfrentando com tantos inimigos que está aí, você está conseguindo, tentando ajudar, está tentando ajudar a população indígena e também sem terra, mas tem grande barreira, mas não é por isso que nós vamos parar. Nós vamos continuar ensinando. Quem não sabe trabalhar, quem não sabe está criticando, vamos ensinar eles como é que eles vão trabalhar o nosso futuro e nossas moradias. Eu quero agradecer a todos vocês, obrigado para todos vocês aí. Neste momento, o presidente da República condecora o cacique Raoni Metuktire com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito. Neste momento,
Mara, on crediane, tu me onco teu perequete, me cu teu penho aberin, me onu inhama bine on credianolo. Neka Brasil kame bego creu cu te toco de aia, de perequete, hai bine cumlene presidente cumianha. Neste momento, o cacique Raoni Metuktire prestará homenagem ao presidente da República, colocando em seu pescoço o colar Ocredje. O colar Oncredjengap é feito de conchas e é um adereço de celebração e festividade caiapó. Neste momento, a cacica Coconã Metuktire entrega um cesto à senhora Janja Lula da Silva. O cesto feito de folhas de inajá representa o trabalho das mulheres caiapó e o sustento da família. É utilizado pelas mulheres caiapó para carregar itens essenciais como alimentos e lenha. Agora você vai ler o seguinte: a grande cruz da ordenação foi entregue ao cacique em reconhecimento. Foi entregue. A grande cruz da ordenação. A Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito foi entregue ao cacique Raoni em reconhecimento por tudo o que tem realizado pelos povos indígenas e pelo meio ambiente. A Ordem Nacional do Mérito é o reconhecimento de cidadãos excepcionais e virtuosos, cujas ações são de extrema relevância para o Brasil. Ouviremos agora a ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. A Catimei, boa tarde, Zané Caruca. Estamos hoje aqui num dia histórico, né, um dia que marca esse encontro de duas grandes lideranças globais, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o nosso grande cacique Raoni. É um dia que fica assim na história, porque o presidente Lula subiu a rampa, né, quando assumiu a presidência, junto com o cacique Raoni. E hoje ele vem aqui subir a rampa na terra do cacique Raoni. O momento que o presidente Lula sentou com os caciques para escutar, um momento de escuta, para entender as demandas, para entender a realidade, para conhecer vocês de perto. E assim trouxe aqui um conjunto de ministros, de ministras, de presidentes, secretários, para junto assumir esse compromisso do governo Lula. Então nós temos aqui hoje, né, o ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Paulo Teixeira, que está aqui, a ministra Marina Silva, que vocês todos já caminham com a ministra Marina há muito tempo. Está aqui a ministra Marina Silva,
Está aqui o ministro Fávaro, que é o ministro da Agricultura e Pecuária, que é aqui do Mato Grosso, também veio aqui botar os pés dele no chão desse território e junto assumir esse compromisso de apoiar, né, também a proteção e a produção dos territórios indígenas. A presidenta da FUNAI, Joênia Wabjana, né, que merece aí aplausos, recebeu a FUNAI numa situação de total desmonte, né, e juntas a gente vem trabalhando para fortalecer a FUNAI, para melhorar o orçamento, para reestruturar a FUNAI com servidores, servidoras públicas. Vamos receber agora 502 servidores desse novo concurso unificado, já proporcionado pelo governo do presidente Lula, né, em articulação com o Ministério dos Povos Indígenas e com o Ministério da Gestão e Inovação, né, que autorizou que a FUNAI pudesse participar do concurso unificado. Nós estamos aqui com a ministra Macaé, que é a ministra dos Direitos Humanos, a ministra Margarete Menezes, que é a ministra da Cultura, e nós temos aqui também parlamentares, a deputada Célia Chacriabá, nossa parentíssima, também indígena de Minas Gerais, como ela fala, deputada pelo Brasil, a deputada Juliana Cardoso, que é do povo Terena, né, eleita também por São Paulo, a deputada Dandara, também de Minas Gerais, e aqui quero ressaltar as duas, né, que assumiram agora as comissões na Câmara dos Deputados. Deputada Dandara, que assumiu agora a Comissão de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, deputada Célia, que assumiu a Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Portanto, ali a gente assume também para além da pauta indígena. E a deputada Juliana junto acompanha as duas comissões. Eu quero aqui saudar o secretário especial da Saúde Indígena, nosso cearense nordestino Veibe Tapeba, que vem conduzindo a cesárea ali de uma forma, né, muito comprometida, muito responsável, fazendo um esforço gigante para a gente trazer a melhoria na qualidade da saúde indígena nos territórios, mas é importante dizer também que quando o secretário Veibe assumiu, a gente tinha ali uma previsão de um corte de 59% na saúde indígena. Secretário Veibe, junto com a ministra Nízia, que estava no momento no Ministério da Saúde, trabalharam ali para recompor esse orçamento e ainda conseguir um aumento. Agora, este ano, novamente, Veibe entra em campo para trabalhar, para melhorar o orçamento, mais uma vez, que agora na aprovação teve um corte. E aí, como tem muita demanda aqui da saúde, né, de posto de saúde, de compra de medicamento, de reformas, é muito importante que a gente possa garantir essa melhoria do orçamento para que a gente possa atender essas reais demandas que vocês apresentaram aqui e que todos, né, no Brasil inteiro seguem apresentando. E cumprimentar aqui a primeira-dama, Janja Lula da Silva, acabou de receber aqui um lindo colar, né, e também já agradecer às mulheres pela recepção dada aqui para todas nós, né, na chegada e na entrada aqui deste plenário. E o presidente Lula, gente, né, que não tem medido esforço. Ele tem se colocado durante esses 2 anos, né, ao lado dos povos indígenas e, como ele diz, ele quer fazer melhor do que ele fez nas outras 2 gestões passadas. E agora, né, com esses 2 anos, a gente já ultrapassou 10 últimos anos de outras gestões em demarcação de terras indígenas. Com o presidente Lula, nós assinamos 13 territórios indígenas que foram homologados. Nós já assinamos no Ministério da Justiça 11 portarias declaratórias. E aqui hoje, o presidente Lula assumiu um compromisso com o cacique Raoni e com os caciques e lideranças que estavam aqui na reunião anterior a esta, né, de trabalhar junto com os órgãos ali responsáveis, a FUNAI, Ministério da Justiça e nós do Ministério dos Povos Indígenas, para que a gente possa concluir as respostas das contestações que há ao território Capote-Ninori. E foi já nessa nossa gestão que a gente assinou a delimitação desse território.
Ano passado nós estivemos aqui, eu junto com a presidenta Joênia, e a gente anunciou aqui a assinatura da delimitação, identificação e delimitação, né, e a publicação do relatório da terra Capote Ninori. Mas é importante vocês saberem, gente, que logo após esta publicação do relatório, houve 33 contestações, né, de pessoas que entraram contra a assinatura deste relatório. Então, a FUNAI está agora empenhada de responder essas contestações, porque a gente precisa seguir com os ritos legais, com os procedimentos legais. Então, a FUNAI está, nesse momento, fazendo essas respostas. Quando terminar, vai para o Ministério da Justiça e logo depois é que a gente consegue enviar para o presidente Lula. E eu estou falando isso para vocês entenderem que ainda tem algumas etapas a serem cumpridas antes de chegar na mesa dele. E é por isso que ele explicou e disse, é por isso que eu não assino hoje. Eu queria vir aqui e assinar, mas eu não assino porque tem ainda procedimentos a serem realizados. Né? Então, o presidente esclareceu isso aqui atrás, para o cacique Raoni, para os demais caciques, para que não restem dúvidas de que o presidente Lula veio aqui e não quis assinar a demarcação da terra indígena Capote Ninori. Vai, cacique Raoni. Né? O governo está trabalhando para ter essas respostas que precisam ter, que são legais, para que esse processo possa chegar ainda na mesa do presidente Lula. E dizer para vocês que nós estamos, né, hoje numa gestão onde nós estamos falando que é uma gestão indígena. A gente está numa transição de uma gestão indigenista, onde outras pessoas assumiam, respondiam, elaboravam por nós. Mas o presidente Lula proporcionou que tivesse indígenas ocupando cargos estratégicos no governo federal. E hoje, pela primeira vez, nesse governo do presidente Lula, nós temos a primeira presidência da FUNAI indígena. Olha quanto tempo levou para que a gente pudesse ter uma presidência indígena, uma mulher indígena na FUNAI. Nós temos pela primeira vez um secretário de saúde indígena, articulado e indicado do movimento indígena, assumindo a CESAI. Nós temos pela primeira vez indígenas assumindo as coordenações do DICEIS e as coordenações regionais da FUNAI. E nós temos também hoje uma bancada do COCAR no Congresso Nacional. Né, pela primeira vez também, mais de uma parlamentar indígena na Câmara dos Deputados. E nós vamos seguir trabalhando para aumentar essa bancada. Nós queremos que mais indígenas... A bancada do COCAR, diga-se de passagem, né, é feminina. Né? E aqui está a deputada Célia, a deputada Juliana e eu, né, que eleita deputada federal por São Paulo, hoje ocupo essa função de ministra, mas eu sou também deputada eleita pela bancada do COCAR. Então, gente, só para concluir, né, dizer que nós estamos realmente num momento onde os povos indígenas dão a sua contribuição para o país. Mais do que está hoje ocupando presencialmente, nós estamos levando também uma conscientização. Nós estamos também levando uma maior compreensão sobre o que é ser indígena nesse país. Nós ainda fazemos um trabalho ali, em todos os cargos que a gente ocupa, de fazer com que as pessoas entendam o papel que os povos indígenas e que os territórios indígenas exercem para o Brasil e para o mundo. E é por isso que a gente segue com a nossa bandeira de luta maior, que é a demarcação dos territórios indígenas. O presidente Lula enfrenta ali, né, todos os dias, pressão muito grande que vem de todos os lados para não demarcar terras indígenas. Mas é importante, ministro Fávaro, também que o senhor saiba, aqui no Mato Grosso é um dos estados onde tem 2 safras, né? 2 colheitas por ano. E essas 2 safras só acontecem devido à proteção desse parque que está aqui. O Parque do Xingu, que tem a floresta protegida e que é protegida por indígenas. É protegida pelo modo de vida dos povos indígenas. Então, aqui está uma grande demonstração de que é importante demarcar as terras indígenas, de que é importante proteger essas terras indígenas,
de que é importante garantir a segurança dos indígenas dentro dos seus territórios. E concluo dizendo que nós estamos hoje, enquanto governo, representando a União na Câmara de Conciliação, né, criada no Supremo Tribunal Federal. Vocês acompanham, vocês sabem da existência dessa Câmara. É uma Câmara que está ali debatendo essa tão conhecida lei que ficou, né, já chamada da Lei do Marco Temporal. Então, essa Câmara hoje debate essa lei para que possa apresentar ali uma alternativa ao marco temporal e que o marco temporal possa ser enterrado de uma vez. E o que nós queremos é que o Supremo reafirme a posição do plenário, que já foi votado anteriormente, né, de que não há marco temporal no Brasil para reconhecimento de terras indígenas. O presidente Lula vetou essa lei integralmente. O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente e é por isso que hoje tem ação no Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes criou essa Câmara para poder encontrar ali uma saída. E nós estamos lá representando enquanto União, o Ministério dos Povos Indígenas, a FUNAI, o Ministério da Justiça e a AGU. E nós estamos ali não para negociar direitos, nós estamos ali para fazer a defesa dos direitos indígenas e não permitir nenhum retrocesso. É por isso que a gente permanece nessa Câmara, para que a gente possa, de fato, garantir o cumprimento dos direitos dos povos indígenas. Então, agradeço muito aqui a acolhida, a recepção, né, aos caciques, às caciques, às lideranças, às mulheres, ao cacique Raoni e ao presidente Lula por estar promovendo hoje esse dia histórico. Muito obrigada. Neste momento, convida-se o cacique Raoni Metuktire para fazer o uso da palavra. Bambare, agora a combinação, a breve barulho para eu colocar igual. Aí tem como eu colocar igual. Aí tem como eu cantar, já can coisa para uma imono combina não mano. Quando ali caben mana kembali, oh angere boy. Ajue me akan ti. Ajue ai bidi me ya batai me akan ti. Lo kembali angere boy baka bidi bakoi be kapari. No, wai bagi wai ali me kunika ju baka ben kumane ke kumata né? Eu quero falar para todos que eu estive pessoalmente com o presidente Lula convidando para ele vir para nossa aldeia. E ele me disse que viria, mas não veio. Eu encontrei com ele novamente e convidei mais uma vez. Ele me falou que viria e não veio. Aí, terceira vez eu encontrei e falei, presidente, preciso que o senhor venha para minha aldeia. E agora ele está aqui. Então... E agora ele está aqui. Ele está aqui, a gente recebeu ele. Eu vejo que não são muitas lideranças que vieram. Gostaria muito que outros também estivessem aqui presentes. Mas enfim, ele já está aqui com nós e nós vamos falar com ele agora. Amre pene ima. Jaga meg mane ayo me ya mane ke me kukura ja fulu tipe amika bate me ya mag mane. Kene ali agme da bana ka bane iya kati tada di bakai kol. Me ande ne bai ka beno.
kumbe na mioji. Meg beta vida fe. Ya kabra jira kame ba pego kraya. Ne yen ba kumbe mari ka beni ba tania. Eu estive com o presidente Lula, falei dos povos indígenas e também da importância dos povos indígenas preservarem sua cultura, sua língua e seu modo de vida. O presidente me falou que isso é importante, preservar a cultura, manter e fortalecer a língua e a cultura. E pelo que eu falo com vocês, povos indígenas, parece que vocês não acreditam, não consideram o que eu falo. Mas eu quero dizer que eu sempre, desde jovem, lutei por nosso povo, pelo direito do nosso povo, pelas nossas terras e pela nossa gente. É só isso que eu fiz até hoje e agora vocês estão me vendo mais idoso. Mas há muito tempo eu venho lutando por nós, povos indígenas. Tania, baru me mami ayah, me mari kaje. Ba, kubengin mo, oni ka benale ki uma. Lula, bana ba, mramri. Me umari me mo, me a bena jura mo ale yomo. Iye me ka tau, omo ika beno yale ki. Ara bena jura bidoler bawangi nara mo. Me kukura yale yomo. Bamane Lula. Kijaka me okapi. Kijaka me okapi ke me on a panyon kude a fura ne me nure ko kude ka ngoi ka juruba a mo ne tania. É isso que eu tenho para falar para vocês, parentes, mas agora eu quero dirigir a palavra para o presidente. Presidente, eu venho pensando no trabalho, eu venho falando sobre nós indígenas desde há muito tempo. Eu sempre tive a oportunidade de falar com autoridades e outras autoridades desde muito tempo, falando sobre o meu povo, sobre os nossos problemas, sobre nossa terra. Eu estou fazendo isso até hoje. Eu quero aqui pedir para o senhor pensar no seu próximo sucessor, que tem que ser o próximo presidente da República, para continuar com a forma do seu trabalho de proteger nossos povos indígenas e nosso território, e apoiar nossos povos indígenas. É isso que eu tenho para falar. Tania, Lula, para não ayo abi. Ali bir kuda abin ma ja. Ban ba foto na yo abi na juru. Kam ke jagu aben baka beno abi na fai ke da ben kun baka benare meng ma moyo mei. Mana wai nga me aye meng ma ko ga ngo nya meng ma aye a jam dei ma na ba ku ma di ma ke ne ke jaga me ke mana no ko ga ngo pu ka mo yu ke ka de pu ka mo pu ka ya kru no me mo ya o vi ke no te ba chue ie o mui ali kute o kri mo yo kri ya ro inge ne yo mui ne ba a chue kume a mi ka ba jo mari ba ya ka a mo ne yo nyu ta ne ya. E, presidente, eu participei da posse do senhor, subi com o senhor,
eu sou pajé, eu sabia que tem gente querendo, queria impedir que o senhor se tornasse presidente. E então eu não quero que eu e você a gente entre em contradição com alguma coisa. Porque eu quero que eu e o senhor a gente faça o trabalho que beneficie os povos indígenas do Brasil. Assim eu penso, assim eu peço. E eu estou sabendo que lá no Foz do Amazonas, Rio Amazonas, o senhor tá pensando lá no petróleo que tem lá debaixo do mar. Eu penso que não, porque essas coisas, na forma como estão, garante que a gente tenha o meio ambiente, a terra com menos poluição e menos aquecimento. Se isso acontecer, eu sou pajé também, eu já tive contato com os espíritos que sabem do risco que a gente tem de continuar trabalhando dessa forma, de destruir e destruir e destruir. Que podemos ter consequências muito grandes que não podemos conseguir parar. Então é isso que eu tenho para falar para o senhor agora. Não! Ang melatoy mo na ba mga kubatoy mo? Gumiyane baka ben kung baka ben din. Meng mo ba yun ke ben onjo? Kuba poy ka ben kuba ja fe ya menu. Kol ka on menu ne ka ben ke me umari mei ka jul tamne ya. Esse trabalho que o senhor vem fazendo, de lutar pelas pessoas, assim como eu fiz, nós dois então fazemos o mesmo trabalho, eu quero que a gente seja exemplo para outras pessoas, para que outras pessoas também, depois de nós, quando partirmos, essas pessoas possam continuar também defendendo outras pessoas, com esse trabalho de ajudar, de proteger, de garantir a paz, para que todos tenham paz. É esse que eu penso e falo para você. Kamne ang medali jo fe bara mare jo yun ura ma ikabene ali ye mane ba ko rura ko ga aja fe tu me ai tawa binit ke ku ba ja fe nu bi ja ku o se ke me umari me je tania quando ali ang medali ali ka ben ma que hoy no cam ari mono jo i caben ma nera chafi kun chafi Alto Xingu kun chafi i caben ma puka ku aben ma ne ya buti de ka fuka ya ko ke ka june barura me ari aben ma ne ya ignoro ke rura fuka ya ko ke ku me ya caminho ando com umari meine kama koro mei ka jirba aru mamare ya vida mamare aru oi no ore. É isso que eu tenho para falar e eu vou encerrar minha fala porque a gente também tem que almoçar. Ele falou isso. Então não, deixa eu traduzir o resto. E uma coisa, desde a posse, eu falei com o presidente, fiz uma cobrança para ele não repetir alguns erros que ele fez na gestão anterior. E eu não gostei de alguns trabalhos dele, mas eu falei para ele, presidente, daqui para frente vamos trabalhar certo, para que as pessoas sejam felizes com o nosso trabalho. E uma das coisas que eu pedi, inclusive o presidente se comprometeu, cadê o Tapi, cadê o Alto Xingu? Eu quero informar para você, o presidente, eu estou cobrando ele, para que ele faça uma reaviventação, uma nova limpeza no limite da nossa terra, para garantir esse limite físico, para proteger nossa terra, para que os nossos filhos, nossos netos usufruem desse nosso território. É isso que eu tenho para falar. Encerro a minha fala e Inhambi.
Presidente, Acatimei, Aboi Camém 15. Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Você vai ficar aqui, você vai falar do microfone. Essa é a foto, eu não sei se ele vai seguir, tá? O quê? Bem, primeiro, eu queria dizer para vocês que eu já viajei muito o mundo. Eu já encontrei com mais de 120 presidentes da República dos países do mundo. Eu já encontrei com os presidentes mais importantes do planeta. Com o presidente da China, com o primeiro-ministro da Índia e com o presidente dos Estados Unidos, da África do Sul, de todos os países da América do Sul, de todos os países da América Latina, de todos os países da Europa. Eu já encontrei com o imperador. Eu acho bom você ficar aqui perto. Você está com o texto aí? Eu já encontrei com o imperador. Eu já encontrei com todos os reis que existem na face da terra e com todas as rainhas. Mas nenhuma dessas pessoas que eu encontrei, nenhum desses palácios que eu visitei é mais importante do que essa visita que eu estou fazendo ao povo indígena do Xingu. Não existe na face da terra nenhum homem, nenhum presidente, nenhum rei mais representativo do que o nosso querido Raoni. Por isso, a minha alegria de estar aqui e poder conversar com vocês. Eu tenho um pequeno texto que eu vou ler para facilitar a vida do nosso intérprete. Porque se eu começar a falar muito, ele vai ter dificuldade de traduzir. Então, eu estou com o texto, já vem aqui segurar as páginas aqui para mim, porque não dá para falar e comer ao mesmo tempo. Eu vou falando parágrafo por parágrafo, e o nosso tradutor vai traduzir parágrafo por parágrafo. Tá bem? Então, vamos lá. Queridas amigos e queridos amigos, de tempos em tempos, a experiência humana é contemplada com o nascimento de seres extraordinários. Inhambikwa, Inhambikwa Nire, Mekuni. Mana Namgume, Kuka, Mana Mekwa, Biram, Mei me bakama menino bar. Me mecha me bakama menino bar. Gumimbaia meu mui, meu primei com meu mui. Homens e mulheres que dedicam a vida à defesa do planeta e de seus povos. Menire quame, membu qua. Aben campanha cute. Pucane cabene. Cute homene caben cadiya menino bar. Cientes da complexidade de seus tempos e de suas realidades, movem estruturas para a construção de um mundo de paz mais justo e mais sustentável. Mekute muia, achekam kukuraja tei, achekam kukuraja krampti, pumu imene, kute amin kamari ne, nekam kute amin põe kangoi ne, kute meu tenha me umari mei ne, aben kamei ne, umari mei na ana anka de aribaca de mekute maria a menino bar. Estamos diante de um desses grandes nomes da história. Tá oniguai, a catinhaca me bacabé murinhar. Meu amigo Cacique Raoni, merecedor de todas as homenagens no Brasil e no mundo. Inhambikwa, Romnico Inhambikwa,
ba akatian kami e on akatini pema uri bunya me ba bukaku niko me kute malika de ba akatian kamo akatile buine kumi pecho já. É com muita alegria que fazemos esse reconhecimento com a medalha Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito, a mais alta condecoração do Estado brasileiro. Naba akatian kamrob nima on creje kute arapejo periwa kuijibe Gran Cruz da Ordem Nacional. Yane mana me apei me makute on creje mramri me ne mekute baie kumono yane. Tá no beco me peja. Guerreiro incansável na defesa dos povos indígenas, do meio ambiente e da Amazônia. Nosso querido Raoni segue ativo em sua nobre missão. Romni mramri toi kumne, Romni kute me bego krende ka benjui, Romni kute bani ka benjui, Romni kute Amazônia ne ka benjui. Romni toira an kute penha inoma menca de altemana an. Missão de semear a cultura indígena e o respeito aos povos originários e à floresta. Me pego cre au yanene, me pego cre cucraja au yanene, me pego cre ampia apca de yanene, me ba o yanene aribar. Trabalho indispensável para as conquistas indígenas das últimas décadas, como os direitos assegurados na Constituição de 1988. Romni já penha, kube mramri kumene, moia kangoina anho 1988 ka me kute piogo ni pecha mononhaka me abengo cre neia ka ben ang piogo kute o a menina. Raoni é uma liderança que inspira paz, sabedoria ancestral e profundo conhecimento sobre as necessidades da terra e a relação do homem com a natureza. Romni mramri kube me benajurai mana kute me umari meika de kute mari kute ami mari mari meu mari jamei mari ne kute prine mana puka amakadi puka o meikadi me kute akranma ami on puka kamune ne o ami odio ameika de kute prine maria. Por isso mesmo atrai atenção e apreço de tanta gente em todo o mundo. Kamne me ku mei ne ku puka ku niko na pui puka jari com Romni já penha por muito pramne com mari pram. Anônimos, intelectuais, celebridades nacionais e internacionais. A pui me jari me inkor kute me mariame me o mari jarui me kute penho a menino rui me puka yaka me yan a kebe me yan jo kute Romni mari. Muitos chegam até aqui para beber dessa fonte e aprender com esse homem, ao mesmo tempo simples, firme, luminoso e amoroso. Me kumene me Romni ora bika mene kute o mari já o ngoprabe kutan koi compramne kum mari pramne a mim ya nem mari pramne neka Romni te anjin kai god akranma kute me kata pragne tu akranma benajul ranyo mana me kunima iran ku me kunia beo ariban. É uma emoção muito grande estar em território Xingu, na casa de Raoni, e ser recebido com rituais de extrema beleza. Na bamakatinha kamea ure boine, Romninho pukaka mamirin, pukabe Xingu, Romninho krinkan boine, game akukura jao, ipamu imeiba, mea kami kinkumene mea minha, né? Privilégio para cada de nós que veio de longe. Yane mramri me apui me awore ibonyama mai kumne bira me muya jo ikujua ba me ibonyaka me quem kumne. Companheiros e companheiras, irmãos e irmãs. Guaba ikamu ikanikoi inikie guaibaye abenmari. Hoje
é um dia de homenagens, mas também de escuta às demandas de vocês para encaminhamento das soluções. Akatian Kaneromni, Kutera Pejupere Yanyo Akati, Kanguabakine, Nekamaite Kamanjo, Moia Mea Beancatap, Ba Iemarine, O Meika de Marija, o Marica de Boina. Tenho certeza de que todos vocês sabem, mas faço questão de lembrar e repetir sempre que possível. Yaneba Kumar, Mea Yemari Mei, Nekamba Yebiri Mea Mangarenga Mea Yemari, Ge Guaitaben Maren Kumar. Somos um governo que respeita os povos indígenas, reconhece seus direitos e trabalha dia e noite, noite e dia, para que eles sejam assegurados. E Benya de Oranhã, Gidaga me Imari Kumre, me abengo crega e me pia apka de Yemari, me anho pi oak, me anho, me anei cabenca de Yemari, naba makamar kamapet, naba makati apet, ya ye neie me aneie, e de Mari na aner. Não só respeitamos e reconhecemos, mas admiramos e amamos seus saberes e sua cultura. E é minha cugraja marimei kumrei, minha cugraja pumui ne kamaite e manquine minha de marijá, minha cugraja, minha leremenya, homem pram kumrenya. Reconhecemos os direitos e temos a exata noção do papel indispensável dos povos indígenas para a preservação da floresta e para nosso enfrentamento à mudança do clima. Me abengo crânio piuquinha, me abengo crânio, a mineia cabenia, mramri meikumle, muka, me abengo crânio me, a mineia cabene, pucane cabene, camp ba meine, me banho pucar coibe a clugo me camba de marimene babaia. E isso é muito visível quando temos uma oportunidade como a de hoje, de sobrevoar a região e ver do alto o verde e o respiro que o território indígena entrega ao planeta. Bacatinhaca, meani buten, matkakam ten, o munham, mramri meani pucar, meani bangrang meine, mramri meani pucar, a coro meine, kute pucar, kunikor cagonha de como é que tenha bao munho ten. Tenho certeza de que essa percepção é a mesma de todos os não indígenas que estão aqui hoje. Yama e Marika Mané. Kuben kumene boi na linhagem viramã e kujua mariauané. Sem a proteção dos povos indígenas, o cuidado com a floresta e os rios, a crise climática traria eventos ainda mais extremos, de secas e inundações, para toda a população brasileira, sem exceção. Não me vengo creu porque nem cabenkene, o nem cabenkene, mas me apunu tika tot, o coangra nakata tungo tabne, me kunio pequeno bar. Vocês são fundamentais para atingirmos a meta de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Me gane game aye, mramri, como aben corba cabene baie. Bau biquem cerca de Oben Marinho, Arek Babna Anhem Gop 2030 cam Banicorei, quer comer ou comer baião para boi cadiga. Se alguém não compreende essa grandeza, precisa saber que as menores taxas de desmatamento estão nos territórios indígenas, que reúnem 80% de toda a biodiversidade do nosso planeta. Guilherme, onde tem mariquete a beia? Ba, minha mãe, me vengo crânio por caca, né, mramri, babin quete. Me vengo crânio por caca, né, mramri, biram, murco nimbic proine, pura, ngome, teme, quei, me cunica mac proninha. Vocês nos ensinam a preservar e produzir, tirar o sustento da terra sem destruí-la. Me gana me ayer. Aja peimete uma menina meio mui. Ba mar cam ami muia crenca de bit cred
Kute oami o jua meine. A mumba biquem que tomono mecânica me marimei kumrenya. Saibam que assegurar os direitos indígenas é prioridade absoluta. Kamgeja mea neie meja pei mea pia apka de meja pei nya yane kube mramri kumrengi jagwai maritei na oba bignolokene mea neie bicabendra anen. E estamos trabalhando nesse sentido, demarcando e homologando terras. Kamne baie yanka de ja pei ni monone e ale pukayaka kramptina itenoka diri oi mononyana. Retirando não indígenas e combatendo o crime organizado em processos bem-sucedidos de destruição dos territórios. Kamne kube menyo pukaka kumechamba kadija peine e eu apei kumrenyo kube também não puka creka apei punu abanha ketka diba e já peni temian. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas as nossas políticas convergem nesse sentido de assegurar integralmente os direitos indígenas. E é marimei kumrei a chuecam tei kam kramptina an ne kam mramri ya me abego crenho piog me abego crenho piab kadi a chuecam kuraja kumeira an. Sempre enfrentando os desafios que são muitos e precisam ser tratados de forma negociada, com diálogo e transparência. Kamgeja mna yana ankam gume baye kangonya ba monokam gume abenwa ayaren aben kugakoyen kumar e não lhe abenma ayaren kumar. E vale lembrar, não fazemos mais do que garantir o que prevê na Constituição. Baye minha marema mna memba nyopi ok ya batanha de Constituição ya pu muni rabne baye ja penitemian e é culpa e peca de queta. Sabemos que muitas vezes o tempo das coisas é mais lento do que a vontade, as de vocês e as nossas. Mna boia camaro banhangua baye marimei geja guababe ambutke geja guababe ankatia pei ne kam guai baye moia amikangonya e é moia amikangonya megado aye gume banho baye moia amikangonya geja guai marina onen. Mas olhamos para o mesmo rumo, temos o mesmo propósito e a certeza de que o Brasil que queremos e de que estamos construindo respeita e valoriza nossos povos originários. Aben konen kumen baju marijad, aben konen kumen barine, mana aben kod baye moya ni peka de arama mi kraine. Gita kumen arek ya omonge me baju pukani de Brasil nya kam kuben kame me anya pia amne me bego kre kuni ampia amne me kor kangoge me teine o marimedna. Companheiros e companheiras. Inhobikwa kuni. Parece pouco. Kute ngride prak. Mas em 525 anos é a primeira vez que nós temos uma indígena dirigindo o ministério, é a primeira vez que nós temos uma indígena dirigindo a FUNAI e é a primeira vez que a gente tem um indígena dirigindo a saúde do povo indígena. Na amne be kumere de totogbe a mete ale memba panrai mene nonowa rai mena peni yukri na katinhaka kubengo krekube me akadi kube ministra dos povos indígenas a katinhaka kubengo krekube me akadi mana presidente caminhando amu kubengo krewa jo kube Benadjul, secretário que Benadjul ne saúde e ordem. Os que reclamam que os indígenas têm muita terra no Brasil, o equivalente a 14% do território nacional. Jamaica que tem marica, bebengo cre, arama pucarati, arane pucar que 14% ne bebengo cre binhão, já nem me co, inori alenhão mon. Não deve se esquecer que um dia os indígenas tinham todos 100% do território nacional.
Mekute me kutanka benya. Mekute me kutanka benya. Geme kuma. Mnamri me bego crânio pucane birinha. Amre be me atum cam cubem onha de baqueta. Que, portanto, vocês têm direito de reivindicar, de brigar e de conquistar quantas terras for necessárias para a gente manter o povo indígena, a sua cultura e a sua tradição. Viva o povo indígena brasileiro! Kam kita kami pegaka ngoina ami pegaka ngoina ge kumai kutang kume aite ono kajina ne game kama jumari me abengo kreate nyane me pamane game ama. Convidamos todas e todos para acompanhar a dança do Alto Xingu e, em seguida, a dança dos Caiapó. Logo após as danças, estará encerrada esta cerimônia.